Diretamente da Grande Itapetininga para todo o universo, começa agora o Trigal Podcast. Se você também acredita que este mundo tem um fio condutor, aqui é o seu lugar. Bom dia, Guto Nunes! Muito bom dia, meu locutor, e bom dia a você, ouvinte do Trigal Podcast. É uma alegria estar com você em mais um dia, mais um episódio chegando aqui quentinho, recém-saído do forno, e que eu digo para você que todos os dias pelas manhãs nós estamos juntos, tá? É a comunidade Trigal, sempre enfrentando aí os assuntos que são verdadeiramente importantes, os assuntos aí que mudam a nossa vida. Muito obrigado por estar comigo em mais um programa e bora começar direto ao ponto aqui, né? Todo mundo já ouviu falar a respeito de purgatório. Agora, o que quer dizer? Você saberia explicar o que é o purgatório? Porque assim, teologicamente, né, é uma discussão muito grande. Não é nisso que eu vou entrar aqui com você, tá bom? Eu já digo para você, não será um tratado de teologia. O que eu vou trazer aqui é uma explicação simbólica. É o jeito que eu gosto de trabalhar, é a forma que me ajuda a compreender melhor os assuntos da fé, né, e principalmente a ter subsídio para dar passos verdadeiros, né, ou seja, a ter caminhos para enxergar a vida espiritual como uma coisa mais real na minha vida, é pela via simbólica. Então é isso que eu proponho através aqui das reflexões do Trigal, quando nós entramos nesses temas um pouquinho mais densos, vamos chamar assim, né? Então, primeiro, né, todo mundo já ouviu falar a respeito de purgatório. Purgatório, para muitas pessoas, ele é uma antessala aí do céu, né? Ou seja, como se fosse uma porta de entrada, uma recepção do céu, onde você chega lá, pega a tua senha e fica esperando ser chamado, né? Esperando o doutor para você entrar na sala. Então não é isso exatamente que é o purgatório, tá? Existe alguma verdade nisso no sentido de que quem está no purgatório uma hora chegará ao céu, tá? Agora, existe uma função muito importante dentro do purgatório e que hoje eu vou demonstrar para vocês ela aqui, simbolicamente, né, como que funciona tudo isso, e muito, né, disso diz respeito à alma humana, né, diz respeito ao nosso ser espiritual, aquilo que eu e você temos que nos diferencia de toda a criação, né, o que nos diferencia dos outros animais, o que nos diferencia das plantas, o que nos diferencia dos minerais, é justamente então essa alma humana que nós temos, e é dela que nós precisamos cuidar, e é a respeito dela que versa então o purgatório, tá bom? Já adianto para vocês, você que ouviu esse programa de hoje não pode perder o próximo, tá bom? Por quê? Porque o próximo programa eu vou dar um dos antídotos para evitar o purgatório, ou pelo menos para tentar limpar um pouco o nosso coração para que nós não cheguemos lá. Então, até o fim do episódio você vai entender. Ainda nesse episódio eu falo qual é o antídoto e amanhã eu vou explicar como ele funciona, tá bom? Mas bora lá começar trazendo aqui para vocês, ó, direto ao assunto, tá? A nossa alma, ela se liga às coisas, tá? Materialmente você consegue pensar em uma ligação. Imagina aí uma corda, tá bom? Que você pega, amarra essa corda numa árvore e amarra ela no teu carro. Tá? O teu carro não vai conseguir sair, vai ter que fazer uma força para romper aquela corda e possivelmente o teu para-choque vai voar, ou se a árvore estiver podre, a árvore vai voar, no caso de você fazer muita força. Ou seja, sempre será algo traumático. A partir do momento que existe essa ligação, existe uma dor, né? Uma violência que é exigida para que ela seja rompida. Tá? Então, o nosso coração, da mesma forma, tá? Só que não materialmente, claro, né? O nosso coração, ele tem um negócio chamado afetos, tá? E você consegue perceber isso, porque psicologicamente, emocionalmente, a gente consegue compreender, né? Ou seja, a psicologia e também o estudo das emoções, eles já mapearam isso que acontece dentro de nós espiritualmente, que é o quê? Que é o nosso coração, ele desperta afetos, ele se liga às coisas. Então, quanto mais eu tenho contato com alguém, quanto mais eu desejo estar com alguém, quanto mais eu penso em alguém, mais o meu coração, ele brota nele afetos que são como se fossem pequenas cordas, pequenas linhas, vamos imaginar assim, linha de costura, várias linhazinhas. E quanto mais o tempo vai passando, quanto mais aquela relação vai melhorando, mais linhas vão sendo ligadas ali. Quando há algum problema, né, ou algum afastamento, algumas linhas se rompem, tudo, e isso é um problema, isso gera uma certa dor, né, mas você entende isso, né, você entende que no seu coração existe esse movimento, e esse movimento não é só para pessoas, esse movimento também é para coisas, tá? Então, quando nós nos ligamos com coisas da religião, imagina isso, com coisas de Deus, coisas da religião, com oração, com a Eucaristia, com o que for, né, com o seu devocional,
com a palavra de Deus, você está ligando de certa forma o teu afeto a essas coisas do céu. Ao mesmo tempo que quando você peca, quando você escolhe pecar ali, escolhe cometer algum pecado, sair do caminho, né, você está ligando o seu coração em coisas que são do inferno, que não são do céu, que são do inferno. E também existe a possibilidade, então, de você ligar o seu coração em coisas que são desse mundo, em coisas materiais, coisas que não são nem boas como as coisas do céu e nem são ruins como as coisas do inferno. Você compreende? Então, existe essa terceira realidade, porque infelizmente, né, muitas vezes nós caímos em um maniqueísmo, né? Ou seja, naquela ideia de que, olha, existe o bem e o mal, o que não é bem é mal, o que não é mal é bem, entendeu? Sabe, não, isso não é a doutrina tradicional da igreja. Então, o que a doutrina tradicional da igreja nos diz é que existem as coisas boas, existem as coisas ruins, que é o pecado em primeiro lugar, tá bom? E existem as coisas neutras, tá? Que são as coisas criadas, né? Que é este mundo, são as coisas desse mundo. Então, o dinheiro é algo bom ou algo ruim? O dinheiro é algo neutro, ele pode ser tanto bom quanto ruim, né? Você fala, mas o dinheiro destruiu a vida de tantas pessoas. Sim, mas o dinheiro também construiu tantas obras para ajudar outras pessoas. Então, a forma que ele é utilizada, né, diz muito mais do que exatamente o objeto. O objeto em si ele é neutro, tá? Assim como um carro é neutro, assim como, sei lá, uma comida ela é neutra, uma cadeira ela é neutra. Não existe moralidade ou não em simplesmente se ligar àquele objeto, tá bom? Mas sim o que você faz com aquele objeto é o que torna, então, aquilo bom ou ruim. Estamos entendidos? Tá bom? E dessa forma, então, você pode presumir, né, que quem está ligado a muitas coisas do céu vai para o céu, quem está ligado a muitas coisas do inferno vai para o inferno, e quem está ligado a muitas coisas da terra vai para o purgatório. Exato, você pensou nisso? Você acertou, tá bom? Agora, por quê? Porque é o seguinte, tudo isso que nós estamos falando são coisas materiais, ou seja, o prazer material que nós temos de deitar num colchão bem fofinho é um prazer terreno, tá? O prazer que nós temos de comer uma boa comida é um prazer terreno. O prazer que nós temos de tomar uma coquinha gelada, o prazer que nós temos, outras coisas, de ouvir uma boa música, né? O prazer que nós temos de sentir cheiros bons, eles são prazeres terrenos e o nosso coração pode sim desfrutar deles, mas desde já nós temos que aprender que nós não podemos nos prender neles. Sabe por quê? Porque quando nós morrermos, no céu não existe matéria. No céu não existe essas coisas. E lembra quando eu falei para você a respeito do que acontece quando os laços são rompidos? Que existe uma violência, que existe uma dor, esses laços são rompidos? Da mesma forma, nossa alma ela vai sofrer. Por quê? Porque nós não conseguimos mais sentir o calor do sol batendo na nossa pele. Aquele gostoso, né, do calor do sol batendo na nossa pele. Nós não conseguimos mais sentir o docinho daquele chocolate que nós comemos. Então, muito dessas coisas, por isso que elas são muitas vezes apresentadas, né, em alguns pecados capitais, quando nós colocamos isso acima de Deus, né, ou seja, quando nós colocamos nossa vida nessas coisas, e mesmo sem ser pecado, né, ou seja, simplesmente do dia a dia, quando isso, de certa forma, nosso coração começa a se ligar nessas coisas, saiba que muitas vezes isso vai ser um motivo de sofrimento para você. Só que existe um problema, no céu não existe sofrimento. Então não tem como você ir direto para o céu, sendo que seu coração vai sofrer ainda as dores dessa perda, dessas coisas, de não ter mais essas coisas, de ser um ser puramente espiritual. Então, por isso existe o momento do purgatório, que é um momento onde então a nossa alma ela vai se dando conta de que ela é um ser espiritual e que todos esses afetos que nós cultivamos durante a vida, todas essas ligações que nós fomos tendo ali durante a vida, essas ligações gostosas, né? Tudo aquilo que nos dava prazer, mas que era lícito, né? Ou seja, que não era um pecado, entendeu? Nós vamos então tendo que cortar, e ali existe então um certo sofrimento. É claro que assim, é um sofrimento muito menor do que o do inferno, porque o sofrimento do inferno é a ausência de Deus. Ali nós estamos então com a certeza, com a esperança total de que, olha, uma hora nós veremos a Deus. Só que é um sofrimento na nossa alma, um sofrimento muito profundo. Você sabe quando você perde alguma coisa, né? Você sabe o quanto isso é de sofrimento para você.
né? Quando você, sei lá, quando você tem algo de muita estimação e é quebrado, né? Imagina você, sei lá, tem um carro que é de coleção, que era da tua família, que aquilo é maravilhoso e simplesmente acontece um incêndio, o carro é destruído. Ou seja, uma parte da tua história é perdida ali também. Ou seja, existe um afeto muito profundo naquilo. E que tudo isso nós teremos que passar, né? Por quê? Porque lá nós seremos, então, seres espirituais que serão totalmente preenchidos, tá? E aqui, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas então será um momento de tristeza? Não, é porque a esperança do preenchimento total, ela vai estar presente, né? A esperança de Deus, da grandiosidade de Deus, ela vai estar presente. Mas você mesmo vai olhar para você e vai falar, olha, eu não estou pronto ainda para desfrutar essa grandeza que é estar plenamente completo espiritualmente no céu. Tá bom? Então, existe esse momento, essa antessala para chegar ao céu. Agora, existem maneiras de você antecipar essa questão aqui na Terra, tá? De você antecipar, de você já começar a cortar esses laços aqui na Terra. A primeira delas, assim, não é algo que nós podemos escolher, né? Porque é simplesmente algo que acontece e, de certa forma, existe todo um mistério de Deus aí, mas que é a questão do martírio, né? Então, os mártires, por que a igreja, pelo simples fato do martírio, né, em nome da fé, a pessoa morrer em nome da fé, a igreja já o declara, então, como um mártir, né? Já dá a ele todos os louros da santidade. Ou seja, já dá uma certeza de que ele está no céu, tá? É porque, justamente, o mártir é aquele que, em certo momento, ele renuncia a todos esses prazeres da carne, a todos os prazeres desse mundo, pela fé. Então, em certo momento, ele rompe tudo isso. Ou seja, ele sabe que ele não vai mais sentir a cama quentinha, ele não vai mais sentir o calor do sol, ele sabe que ele não vai sentir mais a comida boa, ele sabe que ele não vai ter mais o afeto das pessoas. Por quê? Mas ele escolhe perder tudo isso para ganhar o céu. Então, o mártir é aquele que faz uma cisão em um certo momento específico ali da vida dele, tá? Tem um segundo momento, tá? Tem uma segunda forma, tá? Que é a mais comum, que é a forma que todos nós observamos e que muitas vezes nós não sabemos lidar, que é a questão da velhice, né? A velhice. Nós vemos que na velhice, muitos dos prazeres terrenos eles vão sendo tirados. Presta bem atenção. Eu tenho certeza que você conhece pessoas mais velhas, né? Pessoas que eram vigorosas, que eram poderosas, que tudo faziam, que tudo mandavam. Pessoas que desfrutavam das melhores coisas, que viajaram para os mais lindos lugares. Ao final da vida, ele vai meio como se uma vela que fosse se apagando, né? Ou seja, a capacidade dele de fruir, né? Ou seja, de experimentar as delícias desse mundo vai ficando cada vez menor. Ele vai tendo doenças onde ele não pode mais comer as coisas que ele quer. Chega um momento até que ele tem que se alimentar por sonda. Olha só. Vai chegando um momento onde ele não consegue nem se movimentar mais do jeito que ele quer. Vai chegando um momento que até feridas às vezes crescem ali no corpo dele, ou seja, para que mesmo uma cama ela não seja mais confortável para ele. Olha só. Vai chegando um momento ali onde ele já não tem nem mais a consciência para poder conversar, para poder demonstrar o amor, para poder receber o amor verdadeiramente. Ou seja, é Deus preparando. Eu sei que é muito difícil para quem vive tudo isso, para quem tem alguém perto, mas comece a enxergar por essa ótica. Sabe, de Deus preparando aquela alma, aquele filho amado, para ir direto pro céu, cara. Sabe, faz uma confissãozinha ali só pra alinhar tudo mesmo, pra passar tudo a limpo, sabe? Mas aquela alma, ela não se liga mais a nada nessa terra. Ela vai direto pro céu. E uma terceira forma, tá bom? Essa terceira forma vai ser justamente o assunto de amanhã. Qual é a terceira forma? E essa forma a gente pode escolher, porque de certa forma a gente não pode escolher a velhice também, né? A gente pode morrer jovem. E o martírio é um momento muito próprio, assim, que é Deus quase quem escolhe, né? É um negócio muito, muito sério. Existe uma terceira forma, e essa forma nós podemos viver ela semanalmente. A igreja recomenda que seja vivida semanalmente. E durante certos tempos, né? Durante 2 períodos durante o ano aí, a igreja pede que seja até se intensificado, que é a questão do jejum, tá bom? Então, através do jejum, nós conseguimos cortar um pouco desses laços, então, que ligam a nossa alma aos afetos, às coisas aqui da terra, tá? O jejum não serve para expiar pecado. E o jejum não serve para nos ligar mais a Deus. Mas o jejum serve para cortar
então esses laços com o mundo. Esse será o assunto de amanhã, tá bom? Eu espero você, agradeço muito a sua companhia e a sua audiência aqui no programa de hoje. É uma alegria estar com você. Se despertou dúvida aqui, não tenha medo, tá bom? @GutoNunesTrigal lá no Instagram, manda uma DM lá que a gente conversa. Eu quero a tua resolução, a tua devolutiva aí a respeito disso. Se não concordou com alguma coisa, pode falar também, que eu tô totalmente aberto aqui, porque eu sei que é um assunto espinhoso, que às vezes dói na nossa carne falar sobre isso, mas é muito necessário, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus.